Dando continuidade ao ciclo de apresentações, temos a honra e satisfação de convidar o senhor primeiro-tenente bombeiro militar, senhor Luciano Luiz da Silva, coordenador operacional de defesa civil municipal de Nova Friburgo, que falará sobre o tema: o uso do PRODEC e do SIGRE como boa prática da defesa civil de Nova Friburgo. Com 23 anos de corporação, prestou serviço militar durante 18 anos no 6º GPM Nova Friburgo. Em dezembro de 2019, concluiu o curso de habilitação ao oficialato administrativo e especialista, sendo promovido ao posto de segundo-tenente. É formado em Tecnologia de Gestão Ambiental pela Unopar, Universidade Norte do Paraná. Bom dia a todos. Coronel Romano. Bom, queria cumprimentar aqui o Coronel Albino, que é presente aqui, é o mais antigo. Cumprimentando o Coronel Albino, cumprimento aos demais integrantes da Defesa Civil Estadual. Queria fazer um agradecimento especial, cumprimentar aqui os servidores dos municípios, a luta diária com vocês. Eu estou lá na Defesa Civil de Friburgo e sei dessa luta que vocês estão aí no dia a dia. Queria cumprimentar aqui os professores, mestres, que falaram aqui antes, os alunos, os voluntários aqui de Defesa Civil e demais membros da sociedade. Vou falar sobre o uso do PRODEC e do SIGRE como boa prática da Defesa Civil de Nova Friburgo. O Coronel Albino, no início da palavra dele aqui, falou sobre continuidade. É um dos maiores desafios que acho que as defesas civis municipais têm. Porque quando a gente assumiu a Defesa Civil lá de Nova Friburgo, nessa parte de coordenação, nós vimos muito pouco sobre as ocorrências antigas, sobre história. Até tinha as ocorrências no histórico, porém de maneira muito desorganizada. E foi um trabalho imenso para a gente começar a criar esse banco de dados, para dar essa continuidade que o Coronel citou aqui. Por que eu falo em continuidade? Usando esses dois programas, a gente trabalha diretamente com a gestão de risco e gestão de desastre. O PRODEC, que é o Programa de Registro de Ocorrência e Defesa Civil, ele faz esse registro das ocorrências e futuramente elas podem ser usadas no seu planejamento municipal, para montar o seu plano de contingência, para ver as áreas mais suscetíveis à ocorrência. Na continuidade que eu vou citar do PRODEC, vocês vão ver o porquê. O SIGRE, ele é o Sistema de Gerenciamento de Recursos e Eventos. Ele é o banco de dados em si. Ele cria um plano de chamada, aquele que a gente fala na Defesa Civil, para acionamento de todos os órgãos que compõem o sistema de Defesa Civil. O Programa de Registro de Ocorrências, o PRODEC, ele é uma ferramenta online para registro de ocorrências. Ele tem um relatório fotográfico, ele pode ser georreferenciado. Ele cria um mapa de vistorias em KMZ. Isso facilita para esse planejamento do banco de dados no próximo ano, que você vai saber ali onde ocorreram, onde tiveram aquela maioria daquelas ocorrências no ano. Ele emite relatórios de interdição, estatística, aluguel social. Você pode exportar esses arquivos em PDF ou Excel. Esse histórico de ocorrências, ele cria um planejamento aprimorado de ações por parte de demais órgãos de defesa civil, a nível estadual e federal e nacional. Eu conversei com o Major Brazão aqui no início antes de eu chegar aqui na apresentação. Ele falou que acho que a maioria dos municípios utilizam já o PRODEC. Então eu vou só passar as telas, e vai ser mais um bate-papo então, já que a maioria dos municípios já utiliza. Vou mostrar algumas situações que a gente pode usufruir a mais do programa. De repente os municípios não ainda obteram esse conhecimento. Do lado esquerdo da tela, a gente tem ali um painel com cadastro de usuários, o botão que gera estatística, ali tem um mapa de vistorias,
o organograma do município, da Defesa Civil, que é importante colocar lá no sistema para gerar ali os brasões também ali em cima no documento, e o botão de relatórios. Que eu dei uma ênfase maior nessa página do lado esquerdo. Não sei se os municípios utilizam essa parte de relatórios, que geram ali relatórios de interdição, relatórios das próprias ocorrências, né, no período pré-determinado, gera ali também relatório de indicações para aluguel social e também o botão de estatística que gera o número de ocorrências que a gente registra. Por que é importante esses relatórios? Eu acho que vocês se deparam muitas vezes com respostas ao Ministério Público ou a outras secretarias do município. E eu dei um exemplo com um colega aqui fora, há pouco tempo ali, que teve um dia que choveu muito na parte da manhã, madrugada para amanhã em Friburgo, muito vento, e tiveram inúmeras ocorrências. Eu não consegui, eu demorei 2 horas da minha casa para a Defesa Civil, o trajeto que eu faço em 10 minutos. E chegando na Defesa Civil, nem o secretário nem o subsecretário conseguiram chegar lá. E eu fiquei responsável por conversar direto com a imprensa e entrar ao vivo na rádio. Quando eu cheguei, conversei com o chefe de equipe, falei para ele, me passa as ocorrências. Ele falou, tem tantas ocorrências, já distribuiu o pessoal para os bairros tais, beleza. Eu subi rapidinho para a minha sala, fui no sistema e gerei o relatório de ocorrências. Ali eu já fiquei com o documento todo na mão. A imprensa ligando, eu já tinha ali quais locais que eu tinha disponibilizado o pessoal para ir, quais o tipo de ocorrência que era naquele local, quais bairros estavam tendo mais ocorrência naquele momento, onde tinha falta de luz, onde não tinha. Isso que eu falo do uso do programa. Muita gente só usa ele para gerar a ocorrência em si, fazer ali a sua ocorrência diária. E o relatório ele te facilita muito para responder à imprensa, responder a outros órgãos oficiais. Aqui eu entrei mais no preenchimento do boletim mesmo de ocorrência em si, né, que ele tem é muito simples de ser preenchido, né? Ele tem uma parte que fala diretamente do solicitante, né? Preenchendo o número do celular do solicitante, endereço, e aqui na parte de baixo ele fala se a vistoria é emergencial ou preventiva. Essa parte aqui é a continuidade do boletim, não deu para botar ali tudo junto, porque ficaria ruim de visualizar, mas ele fica na mesma página. Nessa parte de baixo é a ocorrência propriamente dita. Você vai marcar ali qual tipo de ocorrência que você vai atender e vai gerar o protocolo. Quando você gera o protocolo, sai esse cabeçalho já na tela. O endereço, o número da ocorrência e a parte de baixo do tipo da ocorrência. Nesse caso seria uma vistoria técnica. E o Prodec ele te dá todas essas abas para serem utilizadas. O dados da vistoria, danos humanos, caso ele ocorra, desabrigados, alojados. O detalhe da vistoria é o relatório do técnico que foi o local propriamente dito. Ali tem a aba providências, que seria uma indicação que você vai fazer, enviar memorando para a Secretaria de Assistência Social, por exemplo. E ali no acionamento você pode fazer o quê? Esse memorando que você gerou tem um número, correto? Você pode ir no acionamento e colocar o número desse memorando que você gerou e quando ele for entregue lá naquela secretaria. Além disso, você pode fazer o upload desse arquivo e colocar ali dentro dessa própria vistoria. Tem a aba de relatório fotográficos, o afetado direto, ele faz direcionamento com os danos humanos, né, que ali você vai registrar o nome da pessoa que está desabrigada ou desalojada. E ali tem um mapa de vistoria que vai gerar o quê? Aquele arquivo KMZ que eu citei lá anteriormente. E a parte ali final seria visualizar o BO, que é igual você fazer uma visualização de impressão, e gerando o BO completo é o documento propriamente dito. Por que eu citei ali a parte do memorando, do acionamento do upload de arquivo? É um banco de dados que você cria. Se você precisar voltar naquele documento, você não vai precisar entrar em outro lugar, em outra pasta, para procurar aquele ofício que você gerou. Está tudo já dentro do relatório que você fez. Clicando ali, você vai obter essa informação já diretamente. Então, vai ter uma agilidade no seu serviço. Falar agora sobre o SIG, né? Que aí
novamente falando com o Major Brazão, ele falou que os municípios geralmente não têm utilizado essa ferramenta. Essa ferramenta, como eu falei no início, para mim é muito importante para fazer a gestão de risco e gestão de desastre, pois ali você tem todo um banco de dados que você vai estar atualizando constantemente. Ela é uma ferramenta online também para registro de agências, recursos humanos e materiais, área de risco e estruturas vulneráveis. Você tem a possibilidade de georreferenciar e criar um banco de dados de todos os registros que você fizer. Faz um mapeamento de área de risco e estrutura vulneráveis com registro da tipificação de desastre, o COBRAD, né? Lá você descreve o evento, o grau de risco e vulnerabilidade, quantidade de moradias e pessoas em risco, e ainda tem uma aba que você pode recomendar intervenções a serem realizadas. O SIG, para mim, é uma ferramenta completa, principalmente para as defesas civis que não têm um corpo técnico com geólogo e geógrafo, porque ele é um formulário a ser preenchido de maneira muito fácil, muito simples de ser realizada, e te gera esse banco de dados que você pode estar atualizando sempre. E ali você faz todo o seu gerenciamento. Você cadastra ali, passar aqui direto que a gente vai pegar para a agência, você cadastra a agência, que são órgãos que compõem o sistema de defesa civil e os recursos dessas agências, né? Recursos humanos e materiais. Você cadastrando aquela agência ali, você dá um exemplo para ficar mais prático. Cadastrei ali a agência Secretaria de Obras do município. Coloquei lá o contato do secretário, beleza, já referenciei o posicionamento dessa agência, qual local que ela fica no meu município. Quando eu for cadastrar um recurso dessa agência, um maquinário, por exemplo, um trator, e o trator ele não fica na mesma localidade da agência, ele fica num bairro lá onde essa agência tem um depósito, vamos supor, fica no outro lado da cidade. Eu vou georreferenciar esse recurso pertencente àquela agência, mas ele vai estar localizado em outro lado da cidade, né? O exemplo tático aqui. Por que isso é importante? Se a gente tem um acumulado de desastre, um acumulado de ocorrência de um desastre em determinada localidade. Vou dar exemplo da minha cidade, né? Assim, bairro de Conselheiro Paulino, que é na zona norte do nosso município, que tem diversas ocorrências. É um bairro bem vulnerável. E a minha Secretaria de Obras fica no outro oposto a esse bairro. Eu quero acionar um recurso lá em Conselheiro Paulino da Secretaria de Obras. Se eu tenho esse cadastro já feito lá no SIGRE, pré-estabelecido, eu sei que lá em Conselheiro Paulino eu tenho esse trator. Eu não preciso acionar o secretário que está em outro canto da cidade para me disponibilizar aquele trator que está lá no bairro que eu tive a ocorrência. Então, o SIGRE mapeia todos os registros que você faz. Então, no momento de você se preparando antes, cadastrando todos esses recursos, no momento de desastre vai te facilitar muito o acionamento daqueles recursos. Um exemplo disso foi em Petrópolis. O Luiz Gustavo é engenheiro do meu corpo técnico lá, a gente foi trabalhar lá em Petrópolis e a gente fez lá, o mestre que estava aqui falou sobre drone, a gente usou muito drone lá com a equipe de droneiros de Petrópolis. E a gente foi chamado lá no gabinete de crise para auxiliar o comando do bombeiro que estava lá para mostrar o quê? Quais equipamentos que estavam sendo utilizados naquela localidade. Se, não criticando ninguém, mas a gente está aqui sempre para trocar opiniões e a gente vai chegar sempre a um melhor resultado, né? Lá não tinha esse cadastro pré-determinado. Então teve que, no momento do desastre, a gente para aquele local fazer um sobrevoo com drone para dizer, ó, maquinário tal da secretaria tal está sendo utilizado aqui, maquinário tal do estado está sendo utilizado ali e tal. O SIGRE, se você fizer esse cadastro de maneira correta, já vai prover para você esse resultado lá na frente. Então, na gestão do desastre, você vai tirar onda, falando assim num modo mais simples de dizer. O cadastro dele é simples também, preenchimento de formulário, como eu falei no PRODEC, e você tem essa opção de georreferenciamento de todos os registros que você for fazer, que é a parte de recursos. Conforme eu falei ali, quando você for cadastrar um recurso,
ele já vai o programa é autodidático, ele vai te perguntar de qual agência que você está cadastrando esse recurso. Então você vai ter que cadastrar a agência primeiro, correto? Para depois você cadastrar o recurso. Áreas de risco você pode cadastrar no SIGRE. Como eu falei no início da apresentação, a dificuldade que a gente teve em Friburgo foi de compilar informações. Nós tínhamos informações de história, mas de maneira muito soltas. Então, o modo que a gente achou de compilar os laudos que a gente tinha no DRM, CPRM de mapeamento foi através do SIGRE. Só citando, na área de risco são as regiões que não são recomendadas construções, né, ou instalações, porque estão expostas a desastre. E estrutura vulnerável são residências, igrejas, obras de infraestrutura que estão dentro daquela área de risco. Uma maneira que a gente achou foi o quê? Compilamos todas as nossas áreas de risco dentro do SIGRE. Aqui é o formulário também de cadastro das áreas de risco. Bem simples, os programas são muito didáticos, conforme eu falei. Você faz aqui ele te dá toda a informação do tipo de registro que você vai fazer, tipo quantificação do COBRAD, ali você tem a opção de colocar o número de imóveis que você tem dentro daquela área de risco, quantidade de pessoas em risco, qual o grau de risco que você está determinando para aquela área. Estruturas e risco a mesma coisa, fazendo um apanhado, igual quando você vai cadastrar o recurso para a agência. Quando você vai cadastrar aqui uma estrutura de risco, você tem que citar em qual área de risco que ela está localizada. E aqui um exemplo didático aí do mapeamento. Você vê que eu peguei uma simples localidade, né, que gerou ali 6, 7 áreas de risco. O mapeamento é muito simples, ó, ele usa a base do Google e te dá ali todas as informações. Aqui é um print de tela, mas dentro do programa, quando você passa o mouse ali em cima do código ali do COBRAD, ali do desenho do COBRAD, do símbolo, né, ele já te dá as informações de qual é aquele tipo de ocorrência e se você clicar, ele te dá a informação completa do que você cadastrou. Concluindo, as vantagens que a gente tem ao utilizar os programas, né? Uma pronta resposta no atendimento às ocorrências, emissão de documentos de forma padronizada, um banco de dados que está em constante atualização e, concluindo o que eu falei lá no começo, da gestão de riscos e gestão de desastres. Os programas eles te dão um planejamento aprimorado na gestão de risco e uma organização bem ampla na gestão do desastre. Bom, finalizei aqui. Obrigado pela oportunidade. De forma simples, né? Mas eu acho que os municípios... Eu já fui REDEC, tá? Então eu trabalhei no estado e no município. Então eu tenho a noção do intercâmbio de informações entre o estado e o município. E esses dois programas, como eles são de forma gratuita, fornecidos de forma gratuita pelo estado, eles são muito importantes para a gente. Eu sei que aqui de repente tem secretarias com uma estrutura um pouco maior, mas aquelas secretarias que têm uma estrutura um pouco menor, cabe utilizar os programas, gente. Tem auxiliado muito a gente lá em Friburgo. Eu mantenho contato direto com o Coronel Albino, lá com a nossa coordenadora da REDEC, a Tenente Coronel Silvia, e eles têm acesso aos programas e eles veem como a gente está utilizando lá e como melhorou o serviço prestado. Tem secretaria e secretários lá de outras pastas, né, que vêm falar com a gente lá na secretaria. Nossa, como o relatório da Defesa Civil hoje modificou com a entrada de vocês utilizando esses programas. Então, falo para vocês, quem quiser utilizar, no SIGRE tem uma aba ali logo do lado esquerdo que tem uns vídeos tutoriais para utilização, vídeos de 2 minutos, 3 minutos, muito fácil de você compreender ali o que está sendo ensinado, né? Teve dúvida, volta lá e assiste o vídeo de novo. Pô, não tem como errar, é muito simples mesmo de utilizar a ferramenta. Tá bom? Obrigado aí.